Vamos a ganhar. Vou aonde você for, só pra ver você jogar com coração e muito amor. Cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos Cruzeiro. Vamos a ganhar. Eu vou aonde você for, só pra ver você jogar com coração e muito amor. Cruzeiro mais querido do Brasil. Fala galera, aqui é o canal Labeste, esse é só mais um vídeo nesse domingão aqui pra vocês, a gente bater, vim aqui pra conversar, né, dar a minha opinião sobre o jogo de ontem. E como é que eu posso falar? Ontem fizemos a live, né, apesar de foi quase 5 horas de live, teve um problema aí com a luz, depois não voltou. Ficamos aqui, batemos aquele papo bacana, todo mundo colocou sua expressão ali. Como às vezes o inscrito às vezes não consegue ver tudo ao seu redor ali, né? Aquele momento. Eu resolvi fazer esse vídeo de hoje para colocar a minha opinião do que tá acontecendo aqui. E vou falar para vocês uma coisa. Essa situação de reclamar, murmurar, faz parte do torcedor do Cruzeiro. Mas tem hora que a gente tem que, como é que eu posso dizer, pensar melhor na pressão que nós vamos jogar para cima do elenco. Não estou falando aqui que nós temos que passar pano quando o time do Cruzeiro joga mal, ou que a gente tem que fingir que não está vendo os erros que o Cruzeiro está cometendo. Ponto. Só que é seguinte, o Cruzeiro ontem não jogou bem, assim como também não jogou contra o Vila. 2 jogos do time principal e 2 jogos assim bem abaixo da expectativa. Frustraram bastante torcedor essas 2 atuações. Sim, há de concordar que foi um jogo ali muito estranho do Cruzeiro. O treinador que acabou de chegar, o Larcamon, tá fazendo testes na equipe, assim como ele mesmo tem falado até mesmo na entrevista. Tá tendo um diagnóstico da equipe que ele tem, e com isso ele vem fazendo testes. E aí a torcida já tá pedindo até a cabeça do cara. Já tá falando que o cara é fraco, que o cara inventa demais, que o cara tá isso, que o Larcamon tem seus erros. Eu não sei se o cara erra por fazer testes, por fazer um diagnóstico, por avaliar a sua equipe. Eu não sei se isso é um erro. Eu acho que quando o treinador dá a equipe, aí eu falo o Cruzeiro, dá a ele jogadores para ele observar ali dentro de campo ali, para montar uma equipe para disputar Sul-Americano e Brasileiro, e aí ele chega e quer fazer testes, ele quer observar esses caras. Porque, gente, o treinador, ele chega na equipe do Cruzeiro hoje, e qualquer equipe, para ele os jogadores que estão ali são suficientes. Tem mais de 30 jogadores ali. Para nós torcedores, a gente sabe quem rende e quem não rende. Ele não. Por mais que ele acompanhasse vídeo e tudo mais, ele não sabe quem vai render e quem não vai. Então ele tem que vir fazer uma análise do que ele tem em mãos para passar para a diretoria buscar peças que vai incorporar mais esse elenco do Cruzeiro. Não adianta o Cruzeiro também ir no mercado e contratar a torta e a direita e os jogadores que a diretoria trazer não se enquadra no esquema do Nico. O treinador não vai render se não tiver os jogadores certos, com a qualidade certa,
daquilo que ele almeja, que o Cruzeiro almeja no ano 2024. O que eu fico perplexo, né, é que como torcedor, e eu falo de geral, tem comentaristas também que vai nessa vibe, eu acho que, tipo, já passou da hora de observar melhor que você não constrói uma casa de um dia para a noite, ou você não constrói um time de um dia para a noite. Ano passado o Cruzeiro errou bastante nas suas contratações, acertou em algumas, mas essas contratações que ele acertaram não vingaram, que é o caso do Wesley, o caso do Gilberto, nós já falamos várias vezes aqui, e erraram muito em algumas contratações que, sinceramente, ficaram sem pé, sem cabeça. Mas era um primeiro ano do Cruzeiro na Série A, um ano de reafirmação na Série A, buscar se firmar, buscar estar ali, né? Então as dificuldades viriam naquele ano, era coisa natural acontecer. Veio, conseguimos passar por ela com muita reclamação, com muito susto e tudo mais. E esse ano a promessa é de que um time será melhor, que não terá tantas dificuldades. A ideia é não ter dificuldades como teve em 2023. Porém, o Cruzeiro vai ao mercado, traz uma peça aqui, outra ali, vai montando o seu elenco. Aí nós fica vendo ali Corinthians, fica vendo ali Internacional, tá vendo ali Bahia, tá vendo esse time, tudo trazer de jogador torto e direita. Traz uma porrada de jogador, uma porrada, pagando salários que os caras querem, pagando investimento que os caras querem, sem saber se o time amanhã vai ter condições de ficar bancando esses gastos aí, e sem saber se esses caras vão se encaixar no esquema tático. Qual que é o objetivo que esses caras tá vindo para o time. Então, aí a gente começa a falar que o Cruzeiro tá fraco, que o Cruzeiro não tá prestando, que a diretoria não presta, que a diretoria só quer jogador barato, que a gente coloca várias adjetivos ruins na diretoria do Cruzeiro. Não dá um crédito para ela. Não tô falando que a gente tem que passar pano, fingir que não tá vendo as coisas e deixar para lá. Não é isso, mas você pedir com 2 rodadas a cabeça de um treinador, você falar que o time não presta em 2 rodadas, você falar que a diretoria do Cruzeiro não está prestando em 2 rodadas, eu acho que isso são adjetivos assim desnecessários nessa altura nesse início de ano. A gente tem aqui o Ronaldo já está 22, 23 anos à frente do Cruzeiro. Cada ano o Ronaldo tem uma situação. O primeiro ano era de colocar a casa em ordem, sem dinheiro, né? Procurar fazer um futebol com menos erros possíveis e reduzir bastante a folha salarial para que o time conseguisse cumprir com as suas obrigações. O segundo ano, que é 2023, que é o Cruzeiro na Série A, né, que é o Cruzeiro tentando se reafirmar no cenário nacional, é o quê? É tentar montar um time que consiga entregar... Só um minuto, galera. Vamos lá, galera, voltando aqui a situação. Tava fazendo cachorro calar ali, senão nós não conseguimos fazer a live. Então vamos lá. Então, eu vejo a torcida cobrar desse time, cobrar da diretoria
Ah, tem que ter contratação. Isso é fato. Esses 2 jogos está servindo para a gente ver que o Cruzeiro precisa de contratações melhores, principalmente na ponta, no meio-campo, no sistema de volantes, na zaga principalmente, na zaga também. Ou seja, a gente está mapeando ali, vendo que o Cruzeiro está precisando de certos jogadores ali diferentes para fazer a engrenagem girar. Beleza. O Cruzeiro ontem mostrou um futebol tentando se organizar mais, tentando se encaixar na ideia do Nicolas Camon, mas cometendo alguns erros, jogadores que não entregam o que a gente espera e outros jogadores praticamente jogando sozinhos no time, mostrando a qualidade sozinho para jogadores que não estão entregando o nível que se espera. Só que a torcida, ela tem que entender o seguinte: essa torcida, ela criticou o time da base do Cruzeiro na Copinha. No segundo jogo contra o Nova Mutum, o Seabra, essa mesma torcida e muitos comentaristas também, alguns comentaristas criticaram o Fernando Seabra, criticaram a Copinha, criticaram o jogador da Copinha, falaram assim: ah, esse é o time da Copinha, esse é o Sub-20, essa é a base do Cruzeiro, esse é o... tá explicado por que o Fernando não ocupa... Não é titular, não sobe pro profissional. Já tá explicado porque o Pedrão até hoje está na base. Já tá explicado por causa disso. Segundo jogo da Copinha. Ah, o Fernando Seabra é muito fraco. O Fernando Seabra não é um bom treinador. Tem que ir embora. A gestão do Ronaldo é péssima. Que não sei o quê. Que traz um cara desse. Que a base do Cruzeiro não tá rendendo nada. Que não tem jogador. Que parará e pororô. A torcida, gente, meteu o ferro. Xingou tudo na segunda rodada, porque o Cruzeiro empatou com o Nova Mutum, não vinha jogando bem, é fato. Na primeira fase não jogou bem, né? E aí, o Cruzeiro vai ganhou o primeiro jogo, empatou o segundo, ganha o terceiro, ganha o quarto, vai ganhando, vai chegando ali e chega a final. Antes da final, a semifinal ali mais ou menos, vem a notícia que o Fernando Seabra deixaria ao final da Copinha, daquele momento ali, a equipe do Cruzeiro para se transferir para o Red Bull Bragantino, para o Sub-23. A mesma torcida que queria o Fernando Seabra fora começou a falar nas mensagens, nas lives, no comentário: não, o Cruzeiro tá dando mole, essa diretoria do Cruzeiro é incompetente, não consegue segurar o cara, não pode deixar o cara embora, o cara é um dos melhores treinadores, tem tudo para ser o treinador do time titular, tem tudo para fazer isso, fazer aquilo, e a torcida metendo ferro na diretoria. A diretoria do Cruzeiro não presta, a diretoria do Ronaldo não presta, porque tá deixando os caras embora. Essa mesma que criticou e queria o Fernando Seabra fora lá e falou que os jogadores da base na segunda rodada contra o Nova Mutum não prestavam. Essa mesma. Ou seja, criando crise sem realmente ter crise. Criando dificuldades à toa. Ponto. Temos que reclamar quando o time está ruim? Temos. Mas ponderar as reclamações é melhor ainda. Porque, olha, o Cruzeiro ontem não jogou bem. O Cruzeiro ontem, os jogadores ficaram devendo bastante. A minha reclamação é o quê? Nicolás, o Arthur Gomes tá muito feijão com arroz. Ele tá muito estático, tá muito previsível. É só esse o futebol que o Arthur Gomes tem? Eu acho que não. Eu acho que o Arthur Gomes ele tem futebol para ser aquele jogador que rabisca, aquele jogador que quebra a linha adversária, que quebra a marcação, que bota dificuldade no lateral, no zagueiro. Então, Arthur Gomes está devendo. Tem que chamar ele, Arthur Gomes, tem que ser mais espontâneo, tem que ser mais livre, você tem que ser mais criativo. O Robert também ele é esse jogador que tem que ser mais criativo. Só que o Robert ele acabou de
É o primeiro ano dele no profissional, é o segundo ano no profissional dele e o primeiro como titular, sendo titular. E aí você tem uma pressão, por mais que você já tenha vivido ali a reserva ali, você tem uma pressão de estar num time principal e sendo titular. A sua responsabilidade ela aumenta muito mais do que se você reserva. Porém, não é por causa dele estar sendo o titular agora e dele estar com o novo que a responsabilidade e a cobrança não virão. Vai falar, o Hobbit, é a sua chance, garoto. É a tua chance. Como que você vai lidar com essa pressão? Você vai continuar lidando com a pressão desse jeito? Tomando decisões erradas, precipitando nas ações, não correndo ao todo da maneira correta. Meu amigo, você tem que ser criativo, você tem que ser participativo do jogo. Você tem que entender o jogo em si, começar a fazer uma leitura do jogo melhor e buscar servir o seu companheiro em melhor situação antes de querer finalizar tudo quanto é bola, querer resolver tudo sozinho. Você não tem que resolver sozinho, Robert. O jogo não depende só de você, mas depende que você faça a sua parte para que o time vá para frente, para que o time evolua. Então você tem que ficar mais ligado e fazer o jogo para o time evoluir. O seu jogo é o quê? É criar oportunidade para o centroavante fazer gol. Se houver oportunidade de você fazer o gol como ponta, aí você faz. Se for claro, porque você é atacante também, então o atacante tem que fazer gol. Essas são reclamações ponderadas. Claro, não vamos deixar, vamos colocar cada um no seu devido quadrando. Reclamação primeira é dos jogadores que estão ali. Eu acho que o Cruzeiro, no Mineiro, com o time que está aí, tem que mostrar muito mais do que está mostrando até agora. Só que é o segundo jogo. Só que o segundo jogo, onde é que você tem que ter reclamações? O treinador tem que chegar para a sua equipe, eu acredito que ele tem chegado, e ponderar essas reclamações. Porque é fato, velho, é notório o que você está vendo em campo. É chegar ali para o Willian e falar, Willian, o que está acontecendo? Se a forma física ainda está crua, não está conseguindo se adaptar ao ritmo... Não, você vai conseguir se adaptar, não vão acertar direitinho aqui, para a gente não sofrer aqui pela direita, para a gente dar mais volume, dar pressão, dar ritmo. Nós vamos trabalhar essa direita aqui da maneira correta, beleza? Vai com tempo, atenção, principalmente nos jogos. Opa, o Lucas Silva, vem cá, meu amigo. Você joga pra caramba, tem muita qualidade no passe. A marcação sua deixa a desejar um pouco, mas isso é fato, já previ essa marcação sua ser um pouco deficiente. Mas tu tá segurando muito a bola, Lucas Silva, tu tá pensando muito. O jogo pede dinâmica, pede velocidade. O Matheus Pereira depende da sua dinâmica, da sua velocidade ali para a jogada clarear. Matheus Pereira, não aceita a marcação. Você no primeiro tempo ontem aceitou muita marcação do Atlético. Depois, quando o Cruzeiro tomou o gol, você começou a aparecer mais, começou a se movimentar melhor e apareceu mais no jogo. É isso que nós queremos do início ao fim. Nós não queremos só que você apareça 20 minutos de jogo, nós queremos que você apareça 90 minutos de jogo, se possível. Então você tem que se movimentar mais. Se o time está te marcando pesado, se movimente mais, procure girar mais o campo. E aí sim, Lucas Silva, o Ian Lucas, vem cá. Você tem que estar mais atento, mais ligado, chegar mais firme, ficar mais presente, chegar a antecipar a jogada, tem que fazer uma leitura melhor do seu jogo está muito lento, você está chegando muito atrasado, você está deixando buraco na marcação, você tem que cobrir mais o Willian, porque o Willian sobe mais. Marlon, você tem que ficar mais atento na defesa, dar os passos mais tranquilo, construir a jogada melhor. Né? Não ficar voltando tanta bola, continuar a pressão, se tiver pressão lá na frente, continua a pressão. Neres, mais atento, antecipar a jogada, antecipar a marcação, não tentar fazer falta demais. Aquela falta do amarelo foi uma falta desnecessária. Não achei que era para o amarelo, mas foi uma falta desnecessária, porque você sai da sua posição, vai até o meio campo e dá uma num jogador. É desnecessário, era só chegar junto, mas sem dar uma nele, sem tentar pegar a bola. Botar o corpo na frente para ele sentir a marcação e perder a bola naturalmente. Você chegou ruim, o acabou dando um amarelo e acabou sendo expulso. Você já tinha um amarelo, tinha que ter chegado com mais cautela, faltou mais experiência. Então são reclamações que é o que eu vi no jogo, é o que eu presto atenção no jogo, que foi o jogo do Cruzeiro.
Agora, a reclamação que passa do campo para a diretoria é o seguinte, ô diretoria do Cruzeiro, você tá vendo aí, ó, Cruzeiro não tem atacante. Ah, mas tá, nós fizemos contratação do Gabriel Veron, nós tem aí o Bilu, que se não sabe se fica ou se vai, nós temos o Wesley que não sabe se fica ou se vai, nós temos aí o Fernando subindo, nós temos aí, será que esses caras vão dar conta enquanto o Gabriel Veron não jogar, e enquanto o Veron não se reafirmar? E se o Gabriel Veron, vamos colocar a pior das hipóteses, não é que eu torço para que isso aconteça, mas a pior das hipóteses, se ele não firmar, se ele não mostrar todo o seu talento, o futebol dele não aparecer, e aí? É com isso aí que nós vamos ir por esse ano? Nós precisamos de contratações, de pontas, que resolvem, pontas titulares. Porque a gente está vendo aí, o Arthur Gomes ainda não mostrou desde o ano passado a que veio ao Cruzeiro. O Robert ainda é muito novo, está sentindo a pressão. E assim mesmo vai ser com o Fernando, assim mesmo vai ser com o João Pedro. Vão sentir a pressão de um campeonato. Ah, nós precisamos de mais centroavante. Aquele centroavante a nível do Dineno aqui, que só o Rafa Silva só aqui não vai resolver. Às vezes o Rafa Silva o jogo não é para ele, é para outro centroavante, outro estilo. Eu preciso fazer alterações. Opa, eu preciso de mais um meia. Então nós precisamos, diretoria, de um meio-campo para dividir essa responsabilidade com o Matheus Pereira durante os jogos, poder ter uma movimentação. Opa, o Matheus Pereira está marcado, eu vou colocar um meio-campo aqui para jogar com ele, para poder dividir essa responsabilidade, porque o Lucas Silva não está bem no jogo não. Então vou tirar o Lucas Silva, colocar mais um meia mais ofensivo, deixar o Romero aqui marcando mais forte, né? Fazer uma linha mais para o Cruzeiro ganhar o meio campo. Nós estamos perdendo bola no meio campo. Nós temos que ganhar o meio campo para ganhar o ataque, chegar o gol ao adversário e sair com a vitória. Ou seja, nós estamos precisando de reforço na zaga. Opa, eu preciso de um zagueiro que jogue pela esquerda. O Zé Ivaldo é um bom zagueiro pela direita? Sim, mas eu preciso de um zagueiro que jogue mais pela esquerda e que seja no mínimo o mesmo nível do Zé Ivaldo, para chegar já a ser titular. Os que eu tenho aqui, eles ainda são muito muito inconstante. Eu não posso arriscar muito com eles. Eu estou fazendo o teste para ver se dá certo ou não, com quem eu posso contar ou não, mas eu preciso de mais zagueiros bons. Opa, eu preciso de um outro lateral direito, Wesley Gasolina, estou testando ele aqui, mas ele não está muito bem, ele ainda tem deficiências, né? Ele vai compor aqui o Mineiro, para compor o Mineiro ele serve, mas o brasileiro e o sul-americano vou precisar de mais um, né? A lateral esquerda, vamos ver como é que o Kaique sobressai depois dessa lesão. O Marlon vai sobressair, vamos ver como é que eles trabalham esse futebol deles comigo aqui. Beleza, goleiro, por enquanto eu tô bem de goleiro, não preciso mexer nos goleiros. Goleiro eu tenho o 1 e o 2 e o 3 que pegam muito, que são goleiros de muita qualidade. Ponto. Essas são reclamações que nós temos que pedir. Aí vem, segunda rodada. Passa o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não trouxe ninguém. O Cruzeiro está acreditando que com esse time vai dar certo. E o Cruzeiro ainda não apresenta aquele futebol que vai dar segurança para nós. Aí nós pode cobrar mais firme da diretoria. Falou, diretoria, você está dando mole. Você está cometendo os mesmos erros do ano passado. Nós vamos passar sufoco nesse brasileiro. Nós vamos lutar para não cair. Aí você pode chegar e cobrar da diretoria tal situação. Mas a gente está cobrando, a gente está xingando, a gente está botando pressão, botando crise no Cruzeiro onde não tem. Segunda rodada do cara, e o cara já explicou na coletiva. Ele está fazendo diagnóstico do time, ele está fazendo uma leitura do que ele tem em mãos e do que ele realmente precisa. Não adianta o Cruzeiro sair gastando dinheiro igual a torta e direita, igual os clubes estão fazendo aí, ó, Internacional, Corinthians, Bahia, quem são os outros também? Quais os outros times estão gastando a torta direita aí, gente? Até um cada aí, depois nós fazemos uma leitura aí. Saindo gastando a torta direita e trazendo qualquer jogador, e o jogador às vezes não está nem em boa fase. Fazendo sacrifício para pagar salário de jogador que não vai render. Jogador que já está em fim de carreira em alguns momentos,
que é uma incógnita, é uma aposta. Aí nós vamos fazer um sacrifício para pagar o salário do cara, para depois o cara não jogar, para depois a torcida vir cair matando, falando, falei que não era para trazer. Então o Cruzeiro está procurando ser mais assertivo nas suas contratações, trazer de fato jogadores que agreguem qualidade, e não jogadores que servem apenas para montar elenco. Então vejo que o Cruzeiro está buscando esses jogadores, mas vai buscar ainda mais a partir da leitura que o Nicolas está fazendo, para eles falar assim, opa, nós podemos ir atrás desse aqui, que esse aqui vai dar certo. Esse aqui vai se encaixar melhor. Nós podemos ir atrás desse aqui, que esse aqui resolve o sistema da ponta do Cruzeiro. Esse ponto aqui vai servir para nós. Opa, nós podemos ir atrás desse meio aqui, ó, que ele vai dividir a responsabilidade com o Matheus Pereira em alguns jogos. Opa, esse zagueiro aqui tá parado, ele vai servir para nós aqui. Ele vai dar a qualidade que nós precisamos. Vamos atrás dele. É assim, galera. Agora, se toda mão que o Cruzeiro fizer um jogo ruim aqui, 2 jogos, fizer jogo aqui, nós pedir cabeça de treinador, nós ficar falando que a diretoria do Cruzeiro não presta, nós ficar falando que o Cruzeiro vai cair, que ficar não sei o quê, você tá doido, gente. Você tá doido. Imagina então o torcedor do Corinthians que viu seu time perder 2 vezes no Campeonato Paulista agora. Ganhou a primeira e já perdeu 2. Imagina aí outros times aí do Campeonato Paulista que estão perdendo, times grandes. Campeonato Gaúcho, o Grêmio perdeu na primeira rodada. Campeonato Mineiro, até o Atlético perdeu na primeira rodada para o Patrocinense, fora de casa. A reclamação desse foi campo. Beleza, o campo pode interferir? Pode. Mas os jogadores que o Atlético tem qualidade suficiente para vencer o Patrocinense. Não venceu. Jogou muito mal. E que continue jogando mal assim, para mim pouco importa o time de lá. Mas eu estou falando o seguinte. Primeiros jogos, primeiras rodadas. Treinador novo, treinador colocando sua filosofia de jogo, treinador olhando as peças que tem, quais jogadores têm realmente potencial para jogar no time principal. A gente fica falando assim, mas tem que montar um time principal logo, um time titular. Ele quer montar esse time titular, ele tem em mente quem ele vai ser o titular dele. Só que ele tem que fazer os testes, agora, gente. É na primeira, na segunda, na terceira rodada, na quarta rodada, para poder ter um time ali, minimamente, fala assim, opa, eu tenho 10 jogadores aqui que para mim você pode emprestar porque não vai servir, não vai encaixar no meu elenco. E contratar mais 10 porque só assim nós vamos conseguir nossos objetivos. Ponto. Acabou. Só que eu tô esperando, eu só vou passar a criticar o Larcamon a partir de 10 jogos. Que aí já deu tempo de fazer uma leitura do que ele tem de melhor em campo e de colocar sua implementação de jogo. Pelo menos em 10 jogos você já tem que ver pelo menos a ideia de jogo dele em 10 jogos. Se isso não acontecer, eu vou reclamar do treinador. Vou falar, esse treinador já começou a patinar no gelo. Já começou a dar suas escorregadas. Não está me agradando o estilo do treinador. Só que agora o treinador está fazendo a leitura do elenco que ele tem, então não posso questionar ele quando ele coloca o Ian Lucas como primeiro volante, quando ele coloca o Neres ainda como titular, quando ele coloca ali o Gasolina no lugar do William, quando ele coloca o Japa no segundo tempo, quando ele coloca o Rafa Silva, o Robert, coloca o João Pedro. Eu não posso questionar ele nessa situação, eu tenho que esperar ele definir primeiro o time dele. E ele vai definir isso, cara, na quinta, na sexta rodada ele já tem um time definido que, pelo menos assim, essa é uma base. Eu tenho uma base aqui. Essa base aqui, o diretor do Cruzeiro, precisa ser incrementada. Essa base aqui é fraca. Se é forte ou não, ele vai definir lá para a quinta, sexta rodada. E eu quero ver o esquema dele depois de 10 a 11 jogos nesse ano. Então, galera, vamos ter paciência nessas tipos de reclamação, ponderar nossas reclamações, não passar pano se o Cruzeiro jogar mal, não passar pano se a diretoria não tiver se movimentando no mercado, né? Se ela se movimentar no mercado, estiver buscando, se ela estiver fazendo a leitura para buscar ainda nessa janela aí, vamos dar um crédito para eles para ver quais jogadores vão aparecer e se eles vão resolver o nosso problema, né? Mediante isso, depois, quando tiver lá o Campeonato Mineiro acabando, o Brasileiro começando, nós tecer nossos realmente comentários para falar, vai dar? Não, não vai dar. Vocês estão errando. Não, estão acertando. Beleza. É aí que nós vamos ter
minimamente uma equipe para vencer. Então, galera, essa é minha ideia. Para mim, o jogo de ontem foi mais um teste. A gente tem que ter paciência. Peço a vocês que tenham paciência com o time do Cruzeiro, mas que vocês pensem antes de pedir a cabeça de um treinador na segunda rodada, porque nós vimos no Seabra aí. Agora todo mundo está questionando o Cruzeiro perder o Seabra do jeito que está perdendo. Só que uma coisa, o Seabra está indo por causa de família, não é por causa de dinheiro. Isso, clube nenhum, mas pode ser o mais rico que for, consegue competir não. Quando a família fala mais alto na vida de profissional, em determinados momentos, sempre vai falar mais alto, mas em certas decisões, o clube pode oferecer o salário que for, o cara não vai ficar. Pode colocar o projeto para o cara que for, o cara não vai ficar. E é o Seabra. O Seabra quer ficar mais perto da família, por isso ele está indo para o Red Bull Bragantino. Obrigado, Seabra, fez um excelente trabalho na base. Você conseguiu mapear uma base, você conseguiu dar evolução à base do Cruzeiro e mostrar para nós, cruzeirenses, que existe muito talento na nossa base, coisa que nós não sabia, coisa que nós achávamos que o Cruzeiro desperdiçava, não tinha muito jogador ruim, que foi assim que nós avaliou no segundo jogo seu da Copa São Paulo, né? Então, muito obrigado. Cruzeiro, o senhor precisa agora contratar um treinador de base a nível de Seabra, com a mesma ideologia do Seabra. E nós, como torcedor, teremos que ter paciência com esse treinador que chegará para que ele efetue o seu trabalho. Ele não é um Seabra, ele é um treinador diferente que o Cruzeiro vai colocar no lugar dele. Ponto. Muito obrigado a todos. Este é o canal La Bestia. Se inscreva se você não é inscrito, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e vão que vão, que o ano do Cruzeiro, apenas começou. Temos coisas a ser feitas e acredito que logo teremos um time competitivo. Esse é o meu pensamento. Se você tem o mesmo pensamento que eu, deixe aqui seu comentário. Se você não tem, deixe aqui seu comentário. E vamos para mais um jogo contra as Frangosas. E se Deus quiser, mais uma vitória no Galinheiro. Um grande abraço, fique com Deus. E meu nome é Matheus Rodrigo e este é o canal La Bestia Negra. Grande abraço. Cruzeiro mais querido do Brasil.